Olá, gente. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre perdão. Falar sobre perdão é bem complicado, mas eu vou procurar ser o mais simplório possível, beleza? Bom, pra gente entender por que a gente tem que perdoar ou em que situações é necessário perdoar, a gente precisa entender o princípio dos extremos, né? Dos opostos complementares. O claro, o escuro, o masculino, o feminino, o branco, o preto. Então, qual que é o oposto do perdão? O oposto do perdão é a mágoa. E a mágoa se forma através da junção de vários fatores. Para entender melhor também, uma definição que eu encontrei sobre perdão, que eu acredito que mais define a minha opinião também, é que perdão significa você dissolver um erro. É um pecado. Um pecado nada mais é do que errou o alvo. Então, quando você perdoa, você tira o peso da memória, da lembrança. Como eu estava dizendo, a formação da mágoa se dá pela situação, o que foi ouvido ou o que foi visto e quem cometeu aquele erro com você naquela situação. Agregado a emoções, como emoções do medo ou da raiva, as duas juntas, tanto faz. Todos esses itens se agregam e formam medo, que empossam no inconsciente. Perceba que uma pessoa que é muito magoável, ela é uma pessoa bem egoísta. Por mais estranho que seja isso. Por quê? Porque a mágoa, ela justifica a existência do ego. Porque assim, o ego fala pra mente, você tá vendo? Eu falei pra você que isso daí era ruim, você não quis me ouvir. Aí você começa a se armar cada vez mais. Seu ego vai falando assim, tá vendo, Eduardo? Tá vendo? Ó, essas porcaria que acontece aí, ó. Tô falando pra você que não adianta a gente se envolver com essas coisas, não adianta a gente ser bonzinho. A gente tem que ser chato mesmo e mandar todo mundo a merda. Não pode falar palavrão no YouTube agora, né? Mas assim, você desenvolve comportamentos negativos através de vivências que você enxergou de forma negativa. E a mágoa é só uma delas. É a que eu tô falando de perdão, né? Então eu só tô definindo a mágoa. Então, beleza. O perdão, ele entra nesse sentido de você olhar para uma coisa que aconteceu, olhar para a pessoa que cometeu aquilo com você, e você ter um entendimento profundo de que você precisava ter passado por aquilo para você ser quem você é agora. Porque para a gente conhecer o nosso melhor, a gente precisa antes conhecer o nosso pior. É os extremos. Você só sabe que existe o claro porque existe o escuro. Então você só sabe, conhece o seu melhor quando você vê a pessoa ruim que você também pode ser o que você é. Então, como eu também estava dizendo, tudo é uma questão de como você vê a vida e como que você age perante a vida. Uma coisa também que eu estava conversando com uma colega esses dias que eu acho que cabe bastante falar no vídeo, mas que eu vou procurar me detalhar melhor em outros vídeos, é sobre a relação que as doenças têm com o corpo. Não só as doenças, mas também a situação saudável do corpo, né? Então, só para você entender, quando você se magoa muito com alguma coisa, você cristaliza. A cristalização de uma doença no corpo, ela ocorre, na verdade, pelas emoções negativas, assim como a cura dessa doença ocorre com a cristalização de emoções positivas. Espero que tenha dado para entender. Vamos lá. Você passou por algo muito marcante, muito ruim, que você preferia não ter passado, que você se lembre e já chora, fica triste. Se você sente um peso naquela memória, significa que ela está pendente. Ela está lá na sua mente esperando uma resposta sua. Porque quando você se magoa, significa que não está resolvido. Ainda está ali. Por isso que aquilo fica retornando para você. É como se a sua mente falasse assim: Eduardo, ó, aconteceu isso, o que a gente vai fazer? Aí a gente pega e ativa o famoso soneca, né? Ah, daqui a pouco você me lembra. Então aquela memória sempre vai ficar existindo ali em aquele looping porque ela não é resolvida. Você só fica afetado por ela, mas você não dá uma resposta. Enfim, quando essas coisas começam a somatizar na sua mente olha pro seu corpo e fala assim, gente, por que a gente existe? Por que a gente tá aqui se o mundo é toda essa porcaria que a gente conhece? A mente começa a destruir o corpo, porque ela já não se vê mais útil onde ela tá. É um princípio bem assim, profundo, que eu percebi, não só eu, mas outras pessoas que eu converso também perceberam. E você vai vendo que isso faz todo sentido. Ao contrário de que quando você olha pra vida e fala assim, eu quero fazer isso porque eu amo fazer isso. Eu quero agregar coisas positivas para as pessoas que eu conheço ou que eu não conheço. Eu quero espalhar amor, alegria, coisas positivas por onde eu andar. Quando você tem esse pensamento, a sua mente fala assim: agora sim tem um motivo sustentável para eu existir. Eu tenho um objetivo de amor para acrescentar no mundo. Então o seu corpo fica saudável.
Observe que todas as pessoas que são doentes, independente da área a qual ela esteja, ela está desiludida em algum setor. Vai de acordo no lugar onde ela está sentindo. Claro que isso vai da crença, né? De repente você não acredita nisso, mas eu respeito, mas enfim. Então vamos nos ater ao perdão. Quando uma pessoa também se magoa, se ela tem uma facilidade para perdoar, significa que ela tem um ego bem desenvolvido. Então, observe também que essas pessoas, elas dificilmente conseguem falar não para os outros. Então, se alguém pede ajuda dela, ela vai e faz, porque ela não quer ser chata, porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar dela. A partir do momento que você sabe quem você é, onde você pode ir, por quem, você começa a falar não. Se a pessoa fala assim, Eduardo, empresta, você quer? Não. Eduardo, vamos... Não tô afim. Vai com outra pessoa, mas eu não quero não. Não precisa tratar mal, entendeu? Só pega e fala assim, olha, eu não tô afim mesmo. Entendeu? Se eu tivesse afim eu ia, mas eu não quero. Entre a omissão e a mentira, eu prefiro omitir. Então, se eu não quero fazer, eu falo, não vou fazer. Se a pessoa perguntar por quê, eu respondo, falo porque eu não quero. Mas se não, eu fico na minha. A pessoa fala, então tá bom, então tchau. Ela vai procurar outra pessoa. Porque essas coisas, se você for vendo, você fala sim pra agradar o outro, você vai estar se desagradando, você vai estar fazendo coisas contra os seus princípios. Você vai estar se esquecendo. E essas pequenas coisas que a gente faz vão se somando no inconsciente. Isso vai justificando uma personalidade que se protege, uma personalidade que fala assim, já que eu não posso dizer não, então eu vou dizer não de outra forma, porque o corpo não consegue mentir. É que nem quando você vai estudar oratória, você vê, por exemplo, quando você está falando uma coisa, o seu corpo te entrega se você está mentindo ou se está falando a verdade. Por mais que uma pessoa tente falar uma mentira mantendo uma pose de uma pessoa que está falando a verdade, ela não consegue fazer aquilo por muito tempo, porque ela vai ter que se focar no que ela está falando e no que ela está fazendo com as mãos, com o corpo. Então vai chegar um momento que o corpo vai se cansar, ele vai parar de tentar dizer a verdade pelo corpo, e é onde que a pessoa se entrega. Eu só estou dizendo isso para você porque qual é a necessidade disso tudo? Nenhuma. Você não precisa agradar ninguém. Você não precisa fazer nada por ninguém. É você olhar pra você e falar, eu tô feliz comigo. O que eu quero pra minha vida? Que faculdade que eu quero fazer? O que eu quero fazer verdadeiramente da minha vida? Entende? É você acordar feliz e falar, mais um dia eu vou fazer isso de bom, de uma coisa que eu amo. E não você acordar e falar, vou ter que ir pro trabalho de novo. Não aguento mais essa vida, não aguento mais essas pessoas, não aguento mais isso aqui. Por que você tá lá então, gente? Tem gente que fala assim, mas é por causa do seguro-desemprego, porque se eu sair eu não tenho o acerto. Gente, daí, gente! Fala sério, cara. Quanto tempo você vai ficar vivendo numa porcaria que você não quer? Se não lhe cabe, não lhe serve, diga não. Uma coisa que eu reparo também é que a vida ela é meio como se fosse as leis, né? As leis humanas. Ela não te proíbe, pelo menos a maioria que eu vi, né? Tipo, ela não proíbe, ela não diz não faça. Ela diz assim, olha, se você fizer, vai acontecer isso com você. É a mesma coisa, você pode ter influência dos seus pais, influências das figuras parentais que te criaram, mas se você quiser estourar a porteira e sair regaçando tudo, você pode fazer isso. Só que vão ter consequências diante do que você fizer. Então você precisa pensar assim, o que faz bem pra mim? Isso que faz bem pra mim me faz feliz? Vai afetar alguém? Vai fazer mal pra alguém? Se for fazer mal pra alguém no sentido da pessoa falar, você é chato, você não era assim. Você fala, vá a merda, eu vou fazer o que eu quero porque eu quero e pronto, entendeu? Mas se você for afetar alguém no sentido de prejudicá-la, aí você tem que realmente parar pra pensar. Pelo menos no meu ver. Eu também, assim, como se diz, quando você assiste um vídeo, por exemplo, esse, você fala, nossa, mas falar é fácil, né? Você tá aí fazendo esse vídeo. Gente, já passei por outra coisa. E assim, você vai tendo uma compreensão mais humilde de si e dos outros. Você vai falando assim, cara, se eu tô errando na mesma situação, do mesmo jeito, quer dizer que eu tô agindo da mesma forma. Então assim, se for pra você pensar, o entendimento que eu tive da minha vida é que as pessoas são culpadas, as situações são culpadas, sei lá, a força energética a qual eu acredito é culpada. Eu sou culpado. Eu me coloquei naquela situação. Eu me permiti viver aquilo porque eu não soube falar não. Então eu criei uma corda tão grande na minha vida que eu já não sei mais onde eu entrei e como que eu saio. Então assim, se você quer ser uma pessoa melhor, eu digo assim, claro que cada pessoa tem uma forma de viver a sua vida, mas é você começar a entender onde você pode ir, por quem e como. A partir daí você começa a ter um caminho diferente da sua vida. Você começa a ter uma consciência diferente de si, de você fazer aquilo que você acredita, defender aquilo que você ama.
Isso sim é viver bem por si. Aí a mágoa não se manifesta mais, porque você não vai ter mais problema com os outros, você vai estar resolvido com você. E quando você se resolve consigo, tudo se resolve. Por mais que você aconteça uma porcaria, você vai olhar para aquilo e falar: o problema é dele. Sem desprezo, lógico, né? Mas falar assim: não, ele que plantou, ele que colhe. Não tá acontecendo comigo e tal. Claro que se a pessoa pedir ajuda, você vai lá, ajuda a pessoa, mostra a sua opinião pra ela, mas ela que tem que mudar, ela que tem que tomar o partido. Igual esse vídeo, eu tô aqui mostrando uma opinião, mas quem que tem que tomar a decisão final é você. Eu não posso tomar essa decisão por você. Assim como você também não pode tomar a decisão por mim. Então, gente, pra não ficar comprido, tá? Espero que eu tenha conseguido transmitir de forma menos complicada possível. Se for o caso, tô disponível por e-mail, por comentários, por Facebook, beleza? Mas assim, não viva uma vida que você não queira, que em outras palavras é uma vida de mentira. Seja você, seja autêntico, seja autêntica, defenda o que você acredita, saiba quem você é, pesquisa, procura, vai atrás, faz o que você tiver que fazer, mas se encontra, encontra o seu caminho e faz aquilo que você ama. Beleza? Falou, gente. Muito obrigado por ter assistido.